o Senhor ter preparado, Senhor, essa oportunidade para a gente poder ser estudar a Tua palavra, Pai. Como é bom poder estar na Tua presença, podendo falar contigo, podendo ouvir a Tua palavra que é maravilhosa, Senhor. Que Teu Espírito possa nos guiar, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para o conhecimento da verdade e que através desse conhecimento nós possamos crescer na graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu tô chegando em casa, se por acaso cortar o sinal é porque eu tô na rua e falhou, mas aí daqui a pouco eu tô em casa, aí eu volto, tá bom? Tá bom. Maravilha. Vou dar uma música, eu acho que vocês conhecem, é um pouco conhecida. Aí se vocês falam se estão me ouvindo bem, claro. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre. Toda a nossa oração e se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, mas sem dúvida, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Pode seguir aí, Wagner. Deixa eu começar o estudo. Opa, maravilha. Tá todo mundo escutando aí? Oh, maravilha. Eu tô no celular, a imagem é tão pequena, não dá nem para me enxergar direito, enxergar os irmãos. Poxa, para mim é uma novidade, hein? Eu nunca participei desse tipo de sala de reunião. Legal mesmo. Mas vai dar Pessoal, nós tudo. vamos começar? Oh, meu Deus, vocês não imaginam a ansiedade que eu tava para começar logo esse dia. Muito bom. Irmãos, a gente vai estudar Colossenses. A divisão do estudo da carta é simples, porque nós temos 4 domingos e nós temos 4 capítulos. Então, em cada domingo, nós vamos abordar um capítulo de forma específica, né? Hoje nós vamos ter uma introdução e propriamente o estudo já do capítulo 1 de Colossenses. Eu queria abordar alguns assuntos e, de repente, ter a participação dos irmãos para a gente debater algumas coisas que eu achei interessante na carta. Colossenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. A gente tem essa informação em Colossenses capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 23 e capítulo 4, verso 18. Então, não existe dúvida, irmãos, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa carta. O apóstolo Paulo, ele não visitou a igreja dos Colossenses. Paulo nunca foi na cidade de Colossos. Paulo, irmãos, ele, ele conseguiu o contato com aquela igreja através de alguém que ele ganhou para Cristo, que é chamado de Epáfras. Epáfras provavelmente tenha se convertido durante aquele período de 2 anos em que Paulo ele deu aula lá na cidade de Éfeso. Provavelmente Epáfras ele deve ter se convertido pelo ministério de Paulo ao longo daqueles 200 anos. E Epáfras, irmãos, ele fez algo tremendo
para as cidades onde ele morava e na região onde ele vivia. Epáfras, ele evangelizou algumas pessoas em Colossos, e é Epáfras o fundador da igreja dos Colossenses. Então, Epáfras, aquele camarada que sai de Colossos e vai até a prisão onde Paulo está, e Epáfras aquele que leva a notícia da igreja para Paulo e pede também alguns conselhos de Paulo com relação a algumas dificuldades que Epáfras, como o pastor da igreja, estava enfrentando. É interessante, irmãos, que Paulo ele tem lá na igreja dos Colossenses uma pessoa que já é conhecida por nós, porque a igreja dos Colossenses ficava na casa de Filemão, e quando a gente lê a carta de Paulo a Filemão, a gente vai entender aquele problema do servo de Filemão. A Bíblia diz que Onésimo ele havia provavelmente roubado alguma coisa de Filemão e havia fugido de Colossos, e de alguma forma ele se converteu e encontrou-se com Paulo, e Paulo ele dá expressamente algumas recomendações para Filemão receber de volta Onésimo na sua casa, Filemão perdoar as atitudes antigas de Onésimo, porque Onésimo agora era uma nova criatura, havia conhecido e aceitado, tendo a sua vida mudada por Cristo. Então nós temos lá na igreja dos Colossenses, nós temos Filemão e Áfia, que é a sua esposa, a igreja residindo na casa de Filemão, e como pastor, esse irmão chamado Epáfras, que é um guerreiro na fé, um homem que teve o trabalho de fundar aquela igreja e de ganhar aquelas pessoas para Cristo. É interessante, irmãos, Paulo ele inicia a sua saudação no capítulo 1, verso 1 e 2, como nas outras 13 cartas que ele também escreve, e eu vou ler o verso 1 e 2 para os irmãos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a tradução a saudação, uma saudação comum a que Paulo faz as outras cartas. Olha só o que diz o verso 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, irmãos, Paulo ele recebe as notícias que ele tem da igreja aos Colossenses, uma vez que Paulo ele nunca foi naquela igreja, nunca foi naquela cidade, através de Epáfras. E a partir do momento em que Paulo começa a saber da atitude dos irmãos, Paulo ele começa sempre a orar, a agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E como irmãos, precioso os atributos que existem nos irmãos daquela igreja. Porque nós temos aqui no verso 4, eles eram irmãos cheios de amor, eles eram irmãos cheios de fé e eram irmãos cheios de esperança. São as 3 virtudes teologais chamadas na teologia. Eram irmãos que possuíam amor, possuíam fé e aguardavam a esperança que estava reservada nos céus. O Espírito Santo é aquele que gera esse fruto em nós, esse fruto com as suas características, o amor, a fé e também a esperança que está reservada para nós no céu. Sem, irmãos, o Espírito Santo, nós não vamos conseguir amar. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir acreditar naquilo que Deus ele tem prometido, naquilo que Deus ele tem reservado para nós um dia quando ele voltar para nos buscar. O verso 6, irmãos, Paulo ele diz algo interessante, que já chegou a vós, como também está em todo mundo. Ele está falando da expansão do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele está sendo difundido pelas pessoas daquela época. As pessoas estão indo pelas cidades e estão pregando o Evangelho. Quando a gente olha em Atos, nós temos, nos primeiros capítulos de Atos, os irmãos todos ali em Jerusalém, está todo mundo ali naquela igreja gostosa, naquela comunhão
maravilhosa, o pessoal está partindo pão, o pessoal está orando, o pessoal está usufruindo de milagres, mas o grande intuito de Jesus para a igreja, irmãos, é que a igreja se espalhe, é que a igreja percorra as cidades, percorra os lugares e a igreja possa levar esse evangelho. E aí nós temos, a partir do capítulo 8, já uma grande perseguição em Jerusalém, e a Bíblia vai falar a respeito da morte do diácono Estevão, e aí nós temos os irmãos da igreja sendo espalhados para as cidades em volta de Jerusalém, os irmãos indo para lugares distantes e levando com isso a pregação do evangelho. E o evangelho, aonde ele vai sendo alcançado, aonde o evangelho vai sendo pregado e aonde as pessoas vão conhecendo o que é o evangelho, irmãos, elas vão tendo mudança de vida, vão tendo transformação de caráter, vão tendo a sua vida mudada pela realidade do evangelho, que é o que Paulo diz no versículo 6, que já chegou a vós, como também já está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quando nós conhecemos, irmãos, a graça de Deus, aleluia, quando nós entendemos o que é o evangelho, a pregação, quando nós entendemos a verdade de Deus para nós, é inevitável que nós não frutifiquemos. É isso que Deus ele quer de nós. Deus ele quer que nós sejamos árvores frutíferas. Ele quer que nós sejamos pessoas que demonstrem através da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, que o evangelho trouxe para nós uma realidade completamente diferente da realidade do mundo. Louvado seja Deus! Então, irmãos, é natural na vida do cristão o cristão ter o comportamento completamente diferente do que as pessoas do mundo. Ao passo que o mundo não conhece o que é o amor verdadeiro, o cristão ele conhece o que é o amor. Ao passo que o mundo não conhece o que é a alegria genuína, a bondade, nós como cristãos nós temos esse conhecimento. Por quê? Porque o evangelho ele trouxe isso como uma realidade para dentro de nós. O conhecimento do evangelho, não apenas ouvir o evangelho, irmãos, mas conhecer o evangelho vai fazer com que a gente gere frutos, que a gente manifeste através da nossa vida esses frutos que são frutos de justiça, são frutos que vão sendo revelados na nossa vida de forma cotidiana. Não é preciso que a gente declare ou a gente use uma camisa falando que a gente é um servo de Deus. As pessoas olham para nós e através das nossas atitudes. Ontem eu fui buscar uma marmita em um bar e eu entrei dentro daquele bar, um bar comum, onde as pessoas bebem, onde as pessoas também almoçam. E a pessoa que está atendendo aquele bar falou assim, olha, eu percebi que você é evangélico. Eu falei, sim, eu sou evangélico. E disse a igreja que eu pertencia, mas através de atitudes simples da gente, o fato de não falar como as pessoas falam, o fato de não agir como as pessoas que faz com que as pessoas olhem para nós e consigam perceber a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Por quê? Porque nós temos fruto. O fruto do Espírito gera características nas nossas vidas e nos diferem das pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos o amor de Deus, temos alegria, temos mansidão, temos longanimidade. Longanimidade, irmãos, é alguém de longo ânimo. Ao passo que as pessoas vão desistindo ao longo das suas dificuldades, o cristão ele tem o atributo da perseverança. Ele tem longanimidade, ele consegue suportar a provação, ele consegue, diante das dificuldades, ele consegue ter um pouco de esperança, porque o Espírito Santo faz com que isso seja gerado nas nossas vidas. Olha só o que diz, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro em Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, verso 9, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo falando assim, olha, desde quando conhecemos os irmãos através de Epáfras, nós não cessamos de orar pela vida de vocês.
Paulo diz no verso 9, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Olha, irmãos, a oração de Paulo. Paulo, ele ora para que os irmãos de Colossos sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Existem 3 demandas para todo homem na face da terra. Existem 3 grandes demandas. Primeira demanda, nós estamos preocupados em fazer a vontade das pessoas. Nós fazemos a vontade do dono da empresa em que nós trabalhamos, nós fazemos a vontade dos nossos familiares, aquele que é casado faz a vontade da esposa, a esposa faz a vontade do seu marido, nós fazemos a vontade dos nossos filhos muitas vezes. A segunda grande demanda, nós estamos preocupados em fazer a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade seja satisfeita. E a terceira grande demanda, em contrapartida em relação a essas outras 2, nós precisamos entender a vontade de Deus e precisamos buscar que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! Tá todo mundo escutando aí, irmãos? Puxa! Oh, Rodrigão, Miriam, maravilha! Irmãos, quando nós entendemos o que é a vontade de Deus para nós, existe uma sequência de coisas que acontecem nas nossas vidas que é magnífico. E olha só o que diz a sequência do versículo. Olha só o que Paulo ele revela através da sua oração. Verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha só, irmãos, quando nós entendemos a vontade de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo. Em primeiro lugar, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós passamos a andar, irmãos, de forma digna, da forma que Deus ele quer que nós andemos. Em segundo lugar, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós passamos a frutificar em toda boa obra. Nós passamos a andar de forma digna, nós passamos a frutificar em toda boa obra e, em terceiro lugar, nós passamos a crescer no conhecimento de Deus, que é o que está no versículo 10. Louvado seja Deus! Aleluia! Irmãos, nós só vamos conhecer de fato quem realmente Deus é a partir do momento que nós entendermos a vontade de Deus e nós, entendendo essa vontade, façamos com que a nossa vida seja voltada para cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus que existe na nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa. Existe um propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Existe um propósito de Deus na vida da sua família. O propósito de Deus não é que você faça a vontade das pessoas ou que você faça a sua vontade. Mas o propósito de Deus é que você faça a vontade dele, para que você possa andar de forma digna, para que você possa frutificar em toda boa obra e para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Crescer no conhecimento de Deus, irmãos. E nós vamos crescer a partir do momento que nós entendemos o que é a vontade de Deus. Nós vamos alcançar, irmãos, essas coisas que nós temos no verso 10, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória. Existe uma ajuda de Deus para que nós alcancemos essas coisas. É o que diz no versículo 11. Em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós podemos glorificar e agradecer a Deus, porque nós, mesmo não sendo merecedores, Deus ele nos fez dignos de participar desta herança, através do chamado de Deus nas nossas vidas, através da nossa conversão em Cristo e da lavagem através do sangue de Jesus. Nós podemos ter a nossa vida lavada e purificada. E nós, então, com isso, podemos participar dessa herança reservada para os santos na sua luz.
E aí, irmãos, a gente tem, a partir do versículo 13 ao versículo 20, um hino de adoração que era entoado na igreja em Colossos. Nós temos do verso 13 ao verso 20. E aí, irmãos, a gente lê o que é o verso 13 ao 20, a profundidade teológica que é, irmãos, esse hino, a profundidade de conteúdo bíblico que há nesse hino. Eu queria fazer uma reflexão com a gente. Será que a gente está bem de músicas? Falando propriamente de músicas cristãs? Será que a gente está bem, irmãos? Eu vou ler o verso 13 ao 20. Olha, irmãos, a profundidade de conteúdo que era cantado pelos irmãos da igreja em Colossenses. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmãos, a profundidade do que era cantado pelos irmãos era algo impressionante. Quando nós olhamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, quando Paulo diz que ele se esvaziou de si mesmo e encarnou, deixou toda a adoração que ele tinha lá no céu. Filipenses 2, do verso 6 em diante, também é um hino de adoração entoado pelos irmãos lá na igreja de Filipe. Quando a gente lê Hebreus, há também um cântico de adoração. Quando a gente olha em Romanos, também há cânticos de adoração. Em Romanos diz porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, e aí a gente olhando de forma sincera para a música recantada nos nossos dias, a gente está fraco de música. A gente tem muita repetição e a gente tem muito pouca teologia nas músicas que nós temos cantado no nosso meio cristão e até mesmo dentro das nossas igrejas. Às vezes temos músicas que falam em verdades, músicas que estão falando coisas que a gente, de fato, não vai acontecer com a gente. Às vezes músicas apenas de autoajuda e que satisfazem o nosso coração, porque são músicas que vão elevar a nossa autoestima, não deixa de ser bom, nós precisamos ouvir coisas que elevam a nossa autoestima, mas às vezes falta músicas que tragam verdades bíblicas para nós, músicas que façam com que a gente entenda Cristo, como de fato Cristo é, mostrando Ele conforme as Escrituras Sagradas. Eu quero abrir para os irmãos falarem alguma coisa. Presbítero, eu ia falar mesmo. Às vezes as músicas que nós temos hoje, que são as mais cantadas, né? Não necessariamente que não tenha músicas boas cristãs, tem muita, a gente tem que garimpar que a gente encontra. Mas às vezes a música é mais para nós do que para Deus, né? É mais para nós, como você disse, como uma autoajuda, né? É mais para nos acalmar, para nos, enfim. Mas é mais isso do que uma adoração real mesmo, né? Uma coisa que eleva. É uma realidade. A gente tem muito disso. E músicas de grande sucesso, muitas vezes falando coisas que não vão acontecer de fato, né? O irmão Lázaro tem uma composição dele que fez sucesso em todo o Brasil. O irmão Lázaro, ele foi recolhido pelo Senhor, era um homem de Deus, com certeza está na presença do Senhor.
mas tem uma música de grande sucesso que diz: ainda bem que eu vou morar no céu. De fato, irmãos, nós vamos para o céu. Nós vamos passar um período de 7 anos nas bodas no céu. Mas a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela vai descer do céu e vai descer para a terra, e nós somos terráqueos. Nós vamos morar na terra a eternidade toda, porque a Nova Jerusalém ela vai descer do céu e vai repousar sobre a Jerusalém que está aqui, e nós vamos servir diante de Cristo a eternidade toda morando aqui. Então, irmãos, falta muito de músicas que falem as verdades da palavra de Deus para nós. E a gente tem esse desafio de ter composições que tragam a verdade do evangelho para as pessoas, em que as pessoas possam olhar para aquela música e ouvir verdades entrando dentro de si através daquelas canções. Não apenas meras repetições ou músicas que massageiam nosso ego. Tudo isso é bom, nós precisamos um pouco disso também, vai fazer bem para nós. Nós precisamos de composições, e existem bandas boas que fazem isso já, só que essas bandas elas são desconhecidas. Essas bandas elas quase não têm notoriedade, não é, Estevão? Acho que é justamente por isso, né, Wagner, que às vezes a palavra é muito dura e aí a gente acaba as pessoas não gostando tanto. Muito mais fácil pegar uma que seja mais agradável ao coração e ao ouvido, né? É verdade. Há um tempo atrás, eu e o Estevão estava falando sobre algumas bandas, né? Tem os Arrais, tem um grupo de cantores cristãos lá do Nordeste. Tem uma playlist lá no Spotify chamado Coletivo Candeeiro. São cantores lá do Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, e eles cantam nos ritmos lá das suas regiões. Então tem chachado, tem forró, tem diversos ritmos. Mas as letras, irmãos, meu Deus, as letras são de uma profundidade bíblica que alguém que escuta um chachado, que nem é cantado por algumas pessoas lá, não vai imaginar como tem conteúdo aquela música. E são músicas, irmãos, que trazem a verdade bíblica para nós, que mostram de forma clara que nós éramos totalmente perdidos nos nossos pecados. Irmãos, a gente não valia nada. A gente não valia nada. A gente era completamente depravado nas nossas atitudes pecaminosas. Até que Cristo ele nos salvou, nos libertou, nos remiu. E como diz o versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que ele fez para nós. Existe uma verdade no versículo 13 que é inegável. Nós vamos fazer parte de algum reino de qualquer forma. Ou nós vamos ser súditos do reino das trevas, ou nós vamos ser súditos do reino da luz. O que Cristo fez, irmãos? Ele nos transportou do reino das trevas, em que nós éramos servos. Lá no reino das trevas, os servos dos reinos das trevas, o diabo chama de cavalos. Os homens que não têm a Cristo são muitas vezes cavalos usados pelo diabo, são manipulados pelos poderes que existem, poderes malignos. O que Cristo fez? Cristo ele nos transportou desse império das potestades do ar e nos levou para o reino do Filho, nos levou desse império maligno em que fazemos parte e nos transportou para o reino do seu Filho. A palavra tirou aqui no versículo 13, se nós pegarmos a tradução dela lá do grego, significa chamar para si. A palavra tirou do versículo 13, no grego, é chamar para si. Ou seja, nós estávamos desgarrados, longe de Deus. Não fomos nós, irmãos, que aceitamos Jesus, ou nós que escolhemos a Cristo. Ele estava perdido, era a gente. Foi ele que nos chamou para si. Ele nos tirou, palavra na tradução do grego, chamou para si. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para que a gente possa ter uma vida, irmãos, condizente com os filhos da luz. E é o que Paulo ele mostra nos versículos que nós lemos. O conhecimento da vontade de Deus vai fazer com que nós andemos de forma digna, que nós frutifiquemos e que nós cresçamos no conhecimento de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos?
Eu quero falar. Opa! Você falando aí a respeito das músicas, aí me fez lembrar, né? Quando eu tinha 11 anos, minha avó me levava para o trabalho dela, né? E eu ficava lá e tinha duas moças que enquanto elas trabalhavam, elas ficavam cantando. E eu não conhecia nada, assim, de Deus, do plano de salvação. Mas só de ouvir aquelas moças cantando, a primeira vez mesmo que eu escutei, eu parei assim, tentando entender o que que era. E eu era dominada por uma coisa que eu não sabia o que era, mas eu ficava com o rosto todo lavado de chorar, todo lavado. Todo mundo que passava me olhava e não sabia o que estava acontecendo, mas aquilo me atraía de um jeito, sabe? Eu lembro que uma das canções que elas cantavam era Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer. Então, assim, eu comecei a conhecer o evangelho só através do canto, porque depois que eu ouvi falar, mas eu já era muito atraída pelo louvor. E através das canções eu ia entendendo o que Cristo queria para minha vida. Aí Meu enquanto você Deus, que falava, eu coisa tava me tremenda. lembrando disso. E enquanto elas trabalhavam, elas cantavam o tempo todo. Era o tempo todo e aquilo ia me chamando a minha atenção. E agora imagina o tanto de pessoas que também eram atraídas pelo canto delas, né? Falando de Deus. Deus estava ali no meio do louvor. Era muito lindo. Aleluia. Que coisa tremenda, Miriam. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O poder que tem a música, irmãos, é inegável. O poder que tem a música é inegável. A gente vê o próprio diabo usando os ritmos musicais para levar as pessoas cada vez mais longe de Deus. O diabo usando os ritmos musicais, e eu quero deixar claro para os irmãos que o meu pensamento é que os ritmos musicais são de Deus. O diabo é aquele que se aproveita dos ritmos e introduz letras e ideologias dentro dos ritmos musicais para corromper o pensamento das pessoas. Eu não consigo imaginar o diabo criando nada, irmãos. Tudo que eu vejo o diabo fazendo é copiando as coisas de Deus. Então, o diabo é aquele que copiou, com certeza, os ritmos. E eu vejo o diabo copiando os ritmos, colocando letras ruins, letras com ideologias profanas e fazendo com que as pessoas se distanciem cada vez mais de Deus. Mas Deus, irmãos, ele usa a música para salvar, ele usa a música para curar as feridas. Eu me lembro, eu ainda era jovem, acho que com 15 ou 16 anos, um pouco depois da minha mãe ter morrido, eu passei um período bastante depressivo, eu ficava em casa sozinho boa parte do dia, e, e eu escutava uma rádio, aquela rádio, ela passava a música Águas Purificadoras, da Igreja Batista. Irmãos, esse CD da Igreja Batista, eles têm músicas de 20 minutos, 15 minutos. E às vezes eles passavam uma música após a outra, e aí eu ficava deitado no sofá escutando aquelas músicas, irmãos. Águas purificadoras, e eu era ministrado. Incrível, né, irmãos? Mas eu era ministrado pela canção. Eu era tocado pelo Espírito Santo através da canção. A ministração da Ana Paula Valadão, a ministração do André Valadão naquela música. Irmãos, a música é maravilhosa. Eu era tocado por Deus, ministrado por Deus. E as feridas, elas eram cicatrizadas através da música, porque eu não tinha aquela coragem de me abrir com as pessoas que estavam à minha volta, mas eu sozinho, com aqueles louvores, na minha casa de joelhos dobrados, chorando, sendo ministrado pelo Espírito Santo através da música. E existem músicas que marcam a nossa vida, né? Existem épocas da nossa vida em que a gente vai lembrar, poxa, essa música aqui foi uma música que marcou muito essa fase da minha vida. E eu me lembro que com 15, 16 eu era tocado pelas músicas da Igreja Batista, a Igreja Batista, a Ana Paula e o André Valadão cantando, e eu era tocado pelo Espírito Santo e as feridas poderiam assim sendo cicatrizadas aos poucos. Irmãos, vamos continuar? Verso 21 diz assim: a vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Louvado seja Deus. Outrora nós éramos inimigos
estranhos no entendimento, e nós somos reconciliados pelo Senhor. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar de santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, irmãos, nós somos reconciliados para sermos apresentados diante de Deus dessa forma, nos apresentar perante o Senhor, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo, irmãos, ele encerra essa primeira parte após esse cântico, em que Paulo usa como exemplo para a igreja, dizendo que nós éramos inimigos, mas nós somos reconciliados através da morte de Cristo naquela cruz do Calvário. Para que a nossa vida, irmãos, depois dessa reconciliação promovida através de Cristo, nós pudéssemos nos apresentarmos diante de Deus, santos, irrepreensíveis e culpáveis. Nós não temos desculpa diante de Deus pelo fato de queremos viver uma vida aquém daquilo que Deus exige de nós, porque nós tivemos o domínio do mal quebrado das nossas vidas. Os aguilhões do pecado que nos prendiam, eles foram todos despedaçados. Quando nós fomos reconciliados através de Cristo, irmãos, todos os grilhões do pecado que nos prendiam foram quebrados. Nós somos livres para viver uma vida nova. E essa vida nova exige de nós que nós sejamos santos, que o sentido de santo é separado, sejamos irrepreensíveis e sejamos inculpáveis. Tudo isso, irmãos, tudo isso é o que Cristo ele faz nas nossas vidas. É Cristo quem nos justifica e nos faz irrepreensíveis e inculpáveis. E aí, irmãos, nós vamos, a partir do verso 24, vai estar falando do trabalho e os combates de Paulo no seu ministério. Eu vou ler do verso 24 ao verso 29, nós já estamos caminhando para a nossa parte final da nossa aula. Irmã Débora, nós temos de 11 a meio-dia para a gente estudar, né? É isso aí. Isso aí. Maravilha. Eu vou ler então do verso 24 ao verso 29, fazer as minhas considerações finais e aí voltar para a irmã Débora para ela poder encerrar. Diz assim, irmãos, verso 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele inicia o verso 24 falando das aflições que o ministério proporcionava para ele. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma. Os irmãos se lembram daquele episódio em que Paulo ele apela para César, está lá em Atos, e aí no capítulo 28, Paulo ele é levado de navio de Jerusalém para Roma, tem aquele naufrágio que ele acaba ficando lá na ilha de Malta por um tempo. Paulo, irmãos, naquela prisão ele fica por 2 anos. Na prisão de Paulo, nesses 2 anos, ele escreve a carta de Filipenses, escreve a carta de Efésios, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. Provavelmente no ano entre 60 e 61, que essas cartas são escritas. Paulo está falando, irmão, das aflições que ele acabou passando por causa do ministério. As aflições que o chamado dele acabou trazendo para ele. E ele entende, irmãos, que são aflições comuns ao seu chamado.
Se Cristo havia sofrido tanto para que a vida dele pudesse ser resgatada das trevas, por que Paulo não poderia padecer, sofrer, ser perseguido, muitas vezes açoitado? Paulo entendia que era comum ao seu ministério todas essas coisas. Paulo entende que ele foi feito ministro de uma dispensação maravilhosa, irmãos, porque Paulo, irmãos, é ele que tem a incumbência de revelar um mistério oculto em Deus. Qual é o mistério oculto em Deus, irmãos? O mistério oculto em Deus é a vinda do seu próprio Filho à Terra para poder libertar as pessoas. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que, cumprindo-se a dispensação do tempo, veio então Jesus. Jesus nasceu, irmãos, justamente num período em que Roma dominava todo mundo. Havia uma única língua falada em todo mundo, que era o grego koiné. Então Jesus, irmãos, ele veio justamente no tempo exato, no tempo certo, em que ele poderia andar por todo o Império Romano, porque haviam estradas de Roma que iam para todos os lugares, havia uma estrada de Jerusalém que ia para Roma, haviam caminhos de todos os lugares para Roma. Por isso que tem aquele ditado que diz: quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque o Império Romano, eles construíram estradas e pavimentações que facilitavam as pessoas andarem por todo o domínio romano. E Jesus, ele nasce, irmãos, num período em que havia facilidade do evangelho ser pregado, havia uma única língua em que as pessoas poderiam ouvir a pregação do evangelho, e o apóstolo Paulo, ele é o cara chamado por Deus para levar esse mistério oculto aos gentios. Louvado seja Deus. Paulo, ele entende, irmãos, que o chamado dele não era para os judeus. Quando ele está orando para fazer a sua segunda viagem missionária, ele tem um sonho de um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo, então, irmãos, ele vai lá para a Macedônia, do lado da Ásia. Paulo, então, ele entende que o chamado dele, irmãos, é pregar aos gentios, é revelar esse mistério oculto de Deus aos gentios. Os gentios que estavam servindo a ídolos e a deuses estranhos. E Paulo, então, começa a pregar aos gentios esse mistério, que é o que Cristo fez, a transformação e a salvação que Cristo tem disponível para aquele que entregar a sua vida a ele. Versículo 26. E o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus porque nós pudemos ser alcançados por essa salvação tão maravilhosa. A partir do momento em que os judeus rejeitaram essa salvação, Deus, ele estende essa salvação para todo aquele que desejá-lo aceitar. E nós, chamados por Cristo, decidimos aceitar esse chamado. E hoje nós fazemos parte desta família maravilhosa. Nós seremos apresentados diante de Deus, irmãos, como perfeitos. Parece loucura, irmãos, que nós, cheios de tantas falhas, tantas deficiências, tantos erros existem na nossa vida, mas nós vamos ser apresentados diante de Deus como perfeitos, não por nossa causa ou pelas nossas obras, mas por aquilo que Cristo ele fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz do Calvário, irmãos, é fazer com que a nossa vida seja uma vida reta diante de Deus, não através das nossas obras, mas através do que Cristo fez. Cristo, nós vamos ver nos capítulos seguintes, ele pega aquela cédula que nos era contrária, aquele processo que nós tínhamos contra nós, e a sentença certamente seria inferno para as nossas vidas, mas ele pega aquela cédula e ele leva consigo na cruz, ele crava aquela cédula na cruz, fazendo com que aquele escrito contra nós seja desfeito na cruz.
e nós sejamos salvos através dele. Essas são as minhas palavras. Espero que eu tenha, dentro desse capítulo 1, eu tenha trazido alguma verdade de Deus para nós, e espero que nós possamos viver, irmãos. É tão difícil viver, mas com a ajuda do Espírito Santo, que nós possamos viver aquilo que nós aprendemos. O nosso grande desafio como cristãos é viver aquilo que nós entendemos nas Escrituras, que é o que os puritanos do século XVI, XVII e XVIII passaram a fazer. Os puritanos, eles iam para suas igrejas, igreja anglicana, iam para as igrejas daquela época, e eles iam à pregação dos sacerdotes, e aí chega um determinado momento que aqueles irmãos falaram assim, olha, nós precisamos começar a viver isso daí. E aí o movimento puritano começa desse jeito. São irmãos que decidem não apenas escutar, mas eles querem viver, eles querem orar mais, eles querem jejuar mais, eles querem evangelizar nas ruas, eles querem fazer com que o evangelho seja conhecido das pessoas. John Bunyan, que é o escritor de Peregrino, ele era da igreja anglicana. Quando ele começou a pregar na rua, ele foi preso pela igreja, ele ficou mais de 20 anos preso. Por quê? Porque ele decidiu viver aquilo que nós temos aprendido. Muito obrigado, irmãos. Volto já para a irmã Débora. E eu passo a bola para o Estevam. Ô, Glória. Presbítero, o que você falou agora, do versículo 3 até o 23, o Paulo ele vai falando várias coisas que a vida dele comprova, né? Então, tipo, ele fala, das trevas à luz. Ele fala, antes eram inimigos e agora são amigos. E toda essa passagem, na própria vida dele, comprova isso, quando ele era, antes perseguia os cristãos e aí depois se tornou um cristão também, perseguido. Então, tudo que ele fala, a própria vida dele testifica, né? De que realmente a gente foi tirado de um lugar que a gente não tinha como sair sozinho e é uma dádiva, né? Uma graça. Então, a gente tem que seguir reto e aproveitar. Muito bom. Eu vou fazer uma oração agora para a gente encerrar, já está acabando o horário, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por este tempo, Pai. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Obrigado pela paciência e determinação das pessoas ensinar a gente, Pai, e passar esse conhecimento do Senhor que a gente precisa. Eu te peço, Deus, que os próximos domingos também sejam assim, que a gente abra a nossa mente para conhecer mais de Ti, para conseguir viver uma vida em santidade, em busca do Senhor cada dia mais, Pai. Peço que abençoe nosso fim de semana e nossa semana, até semana que vem, e te peço que nos leve todos para casa, quem ainda não está em casa, e abençoe nossa semana, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Amém. Deus abençoe. Amém. Ô, Glória. Muito bom, irmãos. Bom domingo para os irmãos, tá? Deus abençoe. Amém. Paz.